Vamos falar agora sobre procedimentos e tipos de negociação. A negociação, ela é uma sequência de movimentos onde os adversários buscam um consenso, se possível, favorável para as partes. Então, esse procedimento de negociação, ele pode ser com movimentos cooperativos e envolvem ajustes em relação a um compromisso, ou ele pode ser um movimento mais agressivo, onde envolve um aumento de escala de conflitos. E o que seria conflito? Conflito é uma condição de oposição, em que as metas, bem como as atitudes de um lado, afetam o outro lado. Então, normalmente, a maximização das metas de um lado vão impedir a maximização das metas do outro lado. As metas e as ambições de um jogador interferem nas metas e ambições do outro jogador. Então, a gente percebe que entre a compra e venda, o que quer comprar com o menor preço possível, e o que quer vender com o maior preço possível. Então, a gente já tem um conflito nessa direção, né? Os objetivos que são opostos. Podemos falar de negociação como sendo a arte e a ciência de negociar. A arte seria algo que é aprendido e aprimorado na prática, onde eu tenho as habilidades interpessoais, as habilidades de empregar manobras de barganha que frustrem os planos do adversário e a sabedoria para discernir quando e como usá-la. Já a ciência é o procedimento sistematizado, é esse conhecimento de forma analítica colocado para apoiar o decisor ou o negociador. E o que é uma boa negociação? É justamente a obtenção de um acordo favorável, ou seja, a identificação ou rejeição de acordos que sejam desfavoráveis. É sempre necessário mais treinamento na arte e na ciência da negociação e da intervenção, onde deveriam ser incluídas instruções não só do relacionamento interpessoal, como também habilidades de solução do problema analiticamente, que é justamente o apoio analítico que tínhamos falado no início. Então, o Haifa, em 2003, ele fez uma série de perguntas a respeito de algumas características que são importantes para a negociação. Entre essas questões centrais, temos as seguintes, né? Existem mais de duas partes na negociação, então quando existe, para haver uma negociação eu preciso ter pelo menos duas partes, mas eu posso ter mais de duas partes e quando isso acontece eu posso ter movimentos de coalizão. Nesse mesmo sentido, a pergunta que é feita é: essas partes são monolíticas? Então, se houver um movimento de coalizão, a gente precisa avaliar se essas partes elas são convergentes, se elas pensam de uma forma estruturada e similar, ou se elas são muito divergentes, porque o processo de negociação ele vai ser diferente dependendo da forma como as pessoas interagem. O jogo é repetitivo, então essa questão do jogo sempre nos remete à teoria dos jogos, não é? E a avaliação, se ele é único ou repetitivo, vai diferenciar o comportamento do negociador no processo de negociação. Existem efeitos de vinculação com outras negociações, isso é importante sempre ter em mente, porque o negociador que faz comete algum erro no processo de negociação, esse erro ele é perpetuado ao longo das próximas negociações, tá? Então, essas negociações que são repetitivas, é importante que sempre haja a questão da credibilidade sendo colocada em prática. Há mais de um assunto na negociação, então, normalmente a negociação ela não deve se processar somente em termos do valor, do preço daquilo que está sendo negociado, mas outros assuntos eles podem fazer parte do processo de negociação. Quando isso acontece, o processo fica cada vez mais complexo, porque vários trade-offs devem ser considerados. É necessário chegar a um acordo? Essa é uma pergunta que sempre é feita no processo de negociação, já que para chegar a um resultado seria esse acordo, mas no momento da negociação em que eu tenho um outro negociador, eu posso fazer um processo de negociação com um outro negociador, além daquele que eu estou fazendo, então não é necessário chegar a um acordo, eu posso escolher sair da negociação, tá? Então existem situações em que um acordo não é necessário, mas existem outras situações que eu preciso negociar até chegar a um acordo, como por exemplo um sindicato de alguma classe de operários, por exemplo. No acordo ou na negociação é requerido alguma ratificação, precisa da aprovação de alguém, então às vezes em algumas situações isso pode ser utilizado como uma estratégia para ganhar tempo, né?
ou até mesmo quando de fato você tem alguém que está negociando por você. Então é necessário fazer a ratificação daquela negociação. Uma outra pergunta que sempre é feita é se as ameaças são possíveis. Então essas ameaças elas podem influenciar os resultados desde que sejam possíveis e acreditáveis, mas se usadas de forma grosseira elas podem endurecer o adversário. Outra questão central do processo é saber se há restrição de tempo ou custos relacionados ao tempo. Então, a parte que negocia com pressa está frequentemente em desvantagem. Algumas negociações, a tática de uma das partes pode ser atrasá-las indefinidamente. Os contratos são obrigatórios em muitos conflitos dentro de um país ou acordos que podem ser assinados e as ações executadas de forma obrigatória devem ter contratos, né? Mas em alguns casos, se são negociações mais simples, nem sempre os contratos são exigidos. Em organizações, sim. Outra questão que deve ser sempre analisada é com relação às normas do grupo. O que é que rege esse grupo? Será que esse grupo ele tem um antagonismo cooperativo, um antagonismo restrito ou uma parceria bem cooperativa? Então, essa forma que rege o comportamento do grupo deve ser avaliado para um bom processo de negociação. Além disso, avaliar se é possível a intervenção de uma terceira parte. Então, normalmente, quando há resistência para a solução de uma solução, é possível a intervenção externa. E esses interventores podem ser os facilitadores, mediadores ou árbitros. Então, o processo de negociação pode ser entendido como uma passagem de uma situação atual para a situação futura dentro de um campo de forças impulsionadoras e restritivas. Então, podemos achar uma zona de acordo funcional ou um acordo nocivo ou impasse. Quando a gente fala de zona de acordo, a gente pode ter um exemplo de um comprador que quer comprar a 15 e um vendedor que quer comprar a 20. Obviamente, o fluxo do comprador é em direção ao vendedor e o fluxo do vendedor é em direção ao comprador. Para ambos, eles devem ter seus valores reserva, que são valores que são apenas dos negociadores, eles não revelam, e só existe zona de acordo nesse caso específico se o valor reserva do vendedor for menor do que o valor reserva do comprador. Diante dessa situação, a gente pode ter dois tipos de negociação, a negociação distributiva e a integrativa. A negociação distributiva, apenas um ponto está sob disputa, como por exemplo o dinheiro, e as partes têm interesses opostos em relação a esse ponto. Então, quanto mais uma receber, menos a outra obterá. Então, a preocupação de cada um dos negociadores estaria na obtenção da maior fatia possível do bolo. Um lado ganha às custas do outro, então é a famosa negociação ganha-perde. Alguns exemplos de negociação distributiva: a venda de um imóvel, a fatia de uma torta da maçã, qualquer concessão feita a um adversário reduzirá a mesma proporção do seu próprio pedaço. O processo de separação judicial, a partilha de bens do casal, quanto maior a fração do ex-marido, menor a fração da ex-esposa e vice-versa. Ou uma empreiteira que está negociando o tempo que entregará os imóveis residenciais a consumidores. Então, quanto mais tempo a empreiteira pedir para finalizar o projeto, maior a espera dos consumidores. Então, a negociação integrativa, existem pontos distintos sobre os quais versam os debates. As partes não são necessariamente oponentes e não é absolutamente verdadeira a afirmativa que quanto mais um receber, menos a outra obterá da negociação. Então, as partes podem cooperar para aumentar o valor total da operação e ser eventualmente dividido. A negociação integrativa ela vai promover comportamentos colaborativos entre as partes e, assim, ampliação do objeto de negociação na procura de ganhos mútuos. Então, significa a integração dos recursos e capacidades das partes para gerar mais valor. As partes usam da criatividade e o compartilhamento das informações para promoverem um aumento de valor do que depois será dividido. Então, é a negociação chamada ganha-ganha. Exemplos de negociação integrativa. Eu, por exemplo, tenho dois parceiros comerciais,
Um necessita de 50 mil e o outro não tem exatamente esse valor para dar agora. Então ele sugere dar 40 mil agora, mas pode dar o valor remanescente no futuro próximo. Assim, os dois pontos que partem da negociação aqui são dinheiro e o prazo. Não é? Eles integram a mesma negociação. Então, pela negociação distributiva, a gente sai para uma negociação integrativa, integrando dois aspectos. Então, as características da negociação integrativa são: ela estimula os negociadores a fornecer informações significativas sobre suas respectivas situações, explicar por que desejam fechar um negócio, falar sobre seus reais interesses ou restrições empresariais, revelar e explicar em termos gerais suas preferências entre os assuntos ou opções, analisar e revelar eventuais capacidades ou recursos adicionais que talvez interessem a outra parte, que poderiam ser incluídos no acordo, e utilizar o conhecimento adquirido para buscar ações criativas que atendam ao máximo o interesse de ambos os lados. Então, no processo de negociação, o ideal é achar a fronteira eficiente, que é uma região definida onde os ganhos máximos conjuntos são possíveis. Então, essa fronteira eficiente ela pode ser determinada apenas se tiver informação das duas partes, e ela não pode ser calculada com uma parte agindo sozinha. Então, geralmente, os resultados das negociações elas ficam fora e abaixo da fronteira eficiente. Os negociadores eles começam a fazer as negociações baseados nos pacotes completos, ou seja, o pacote, a oferta daquele negociador deve ser em função das variáveis que estão sendo negociadas. No caso, o pacote aqui relacionado a dinheiro e tempo. Então, quando o negociador ele dá uma oferta B1, o outro negociador vai dar uma contra-oferta de A1. E assim vai o movimento dos negociadores até chegarem na fronteira eficiente, que nunca vai ser aqui na fronteira, a não ser que tenha um mediador que faça a análise dos dois negociadores para indicar a fronteira eficiente. Normalmente elas chegam aqui. Então, no processo de preparação da negociação, cada parte deve classificar suas preferências. No processo de negociação, os negociadores eles devem avaliar o que eles querem ganhar e também decidirem o que podem perder na forma de alcançar os seus objetivos. Então, eles devem avaliar os valores dos trade-offs e das concessões que devem fazer ao longo do processo. Aqui está um exemplo das duas negociações, né? A negociação ganha-perde, que é uma disputa onde eu tenho os interesses absolutamente conflitantes entre os negociadores, e aqui um exemplo de negociação ganha-perde, onde eu tenho parceria, né? E pontos comuns entre os negociadores. Então, de uma forma resumida, nós podemos dizer que uma negociação tem duas partes e quando ela avalia um assunto é uma negociação distributiva, quando ela tem duas partes e muitos assuntos é uma negociação integrativa. E quando ela tem muitas partes e muitos assuntos, nós podemos dizer que pode haver coalizões. Coalizão é quando um grupo de jogadores escolhe agir de forma conjunta para benefício mútuo. Aqui nós descrevemos as etapas do processo de negociação. Então, normalmente a negociação ocorre em 3 momentos. A pré-negociação, que é a etapa de preparação, onde todas as informações são colhidas com relação ao negócio e aos negociadores e ao processo que vai ser utilizado. A reunião de negociação, que é a negociação em si, que acontece em uma série de fases até chegar à ação final, que é o acordo ou não. Esse processo de negociação ele pode ocorrer dentro de uma hora, de um dia, de anos, depende da negociação que está sendo realizada. E pode ocorrer de forma presencial ou através de plataformas de negociação eletrônica. E a pós-negociação, que é a atuação relacionada ao controle e avaliação dessa negociação que foi realizada. Então, as variáveis básicas de um processo de negociação são informação, tempo e poder. A informação é a matéria-prima básica da negociação. Sem ela, você não consegue processar nenhum tipo de análise. Então, toda negociação ela ocorre no tempo e é um jogo de poder de influências. Então, aqui a gente pode avaliar que existem alguns poderes que são pessoais, como atitude, moralidade, persistência, capacidade persuasiva, etc. E alguns poderes que são circunstanciais daquela negociação, seja por experiência, por ter o poder do investimento, ou de posição,
ou de algum risco que esteja sendo ocorrido. Né? Bom, esse era o assunto que nós tínhamos a tratar. Muito obrigada. Até a próxima.